Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que a HGRU tem caído nos últimos dias e como que essa queda pode se estender pelos próximos períodos. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, a HGRU vem caindo aqui nos últimos dias, saiu aqui da faixa de R$ 130 e agora aqui veio para casa dos 100, abaixo dos 126, sendo que chegou a estar caindo bem mais aqui na quinta-feira, dia 16 de julho, chegou aqui bem próximo aos R$ 124. Então, o principal motivo por trás dessa queda aqui na HGRU foi a liberação de cotas da última emissão. Se estou enganado, a sexta emissão de cotas. Então, aqueles institucionais que entraram na emissão trocando por imóveis, eles não querem HGRU. Então, a tendência deles é fazer uma desova dessas cotas, mesmo que num preço abaixo pelo que eles pagaram na emissão. E aqui eu vou mostrar para vocês isso que eu estou falando. Tivemos aqui uma divulgação aqui no dia 13 de julho à noite, em que eles demonstraram aqui o cronograma de liberação das cotas. Vocês podem notar aqui, ó, data de liberação para negociação, 16 de julho, ou seja, que na quinta-feira, 16 de julho, várias cotas começaram a entrar em negociação. Então a gente pode, existe a possibilidade, ainda não é algo concreto, de que a gente tenha uma pressão vendedora igual aconteceu em outros fundos que fizeram esse tipo de emissão. Talvez o caso mais notório seja Tesla F11, que desde dezembro de 2025 está com uma pressão de venda muito forte, né? É que ele vem aqui e não consegue ultrapassar os R$ 92, né? Nem mesmo com o pagamento de rendimento mais elevado de final de semestre foi suficiente para segurar essa pressão de venda. Também aqui a gente poderia colocar outros exemplos como o Fundo da Guardia, também XGRC, aqui pode ser outro exemplo aqui de fundo que está com essa pressão de venda já há algum tempo. No entanto, a gente pode até argumentar que aqui na HGR11 o montante captado nem foi tão grande assim. Foi aqui uma captação de pouco mais de R$ 200 milhões, enquanto nesses outros fundos que eu mencionei para vocês foram emissões bilionárias, né? Muita cota captada mesmo. E aqui também existe outra possibilidade que é do lock-up. Lock-up é quando esses dois institucionais eles têm uma limitação de negociação das cotas. Mas apesar mesmo que mesmo antes dessa liberação das cotas, a gente já pôde observar uma venda de cotas, tá? Ah, aqui é pessoalmente muitas pessoas já se antecipando a essa possibilidade de pressão de venda com essa emissão. Aqui, ó, vocês podem até observar, abrindo aqui no TradingView, que traz mais informações, como é que os candles, né, de movimentação e de volume. Notem que na terça-feira, 14 de julho, foi o dia após aqui a divulgação da liberação de cotas. Dá para ver que tivemos aqui uma queda bem significativa, né? Saindo aqui perto dos R$ 129, caindo aqui até abaixo de 127, com volume acima da média para período do mês. Depois tivemos mais uma queda. E aqui na quinta-feira, 16 de julho, notem como aqui a gente já teve uma queda que se aproximando aqui dos R$ 124. Então, isso aqui é um processo que pode estar apenas começando, tá? Então, eu tô aqui até me antecipando. Talvez tenha aqui uma pressão de alta ainda, mas a tendência pode ser de pressão vendedora sim, tá? E aqui explicando um pouco melhor sobre essa questão do lockup, talvez não esteja clara para muitos investidores. É que basicamente institucionais eles podem ter uma trava de não poder vender suas cotas, ou até mesmo ter um limite de venda mensal. Eu já vi aqui os dois casos. Vou até mostrar aqui para vocês um caso aonde esse aqui está bem focalizado aqui no dos relatórios. É o caso de VILG 11 e sua limitação de vendas de cotas de HGLG.
É, aqui, ó. Acompanhamento da venda das cotas de HGLG. Ana até subscreveu. Dessa forma, o fundo passou a ser detentor do total de 3,6 milhões de cotas de HGLG, com vedação de lock-up para vendas até 31 de dezembro de 2025. Então, aqui tem essa questão de vedação para vendas. Além disso, tem também, já viu alguns casos em que esses funcionários eles têm um limite de venda mensal. Então, até por isso, em algum desses casos, a gente pode notar um efeito bastante prolongado, onde a pressão de venda perdura por bastante tempo. Ok? Agora aqui eu vou apresentar o segundo motivo de por que a HGRU está apresentando essa queda, e eu acredito que possa ter uma queda ainda mais prolongada. É, então, aqui para ser bem sério para vocês, a HGRU já estava devendo uma queda, tá? Se a gente abre aqui um pouco mais o gráfico, nós podemos observar que a HGRU praticamente nem estava bem resiliente aqui até o momento. Sendo que, enquanto isso, a gente tem observado as taxas aqui do Tesouro Direto, também da renda fixa, batendo valores recordes, né? Recorde, recorde mesmo. Aqui o IPCA mais 2032 chegou a bater aqui quase IPCA mais 8,47. Algum tempo atrás, o pessoal falava de IPCA mais 6 como algo inacreditável, né? Agora está aqui IPCA mais 8, né? E enquanto isso, a HGRU nem se mexeu, né? Ignorou completamente essa subida da renda fixa. Aqui, muitos investidores, aqui principalmente do meu grupo de trades, atribuem essa resiliência a algum institucional aqui, a Pátria dando algum jeito de segurar essa cotação para tentar melhorar essa captação. É o que não podemos duvidar, tá? E aqui já tivemos essa captação, agora aqui talvez esse institucional já pudesse deixar o fundo cair aqui em paz, né? Não faz mais sentido ficar segurando a cota. Porém, é bom lembrar que a HGRU tem grife, né? O nome HGRU tem bastante peso, apesar de não ter mais a Credit Suisse aqui como gestora, e os gestores originais já não estarem mais no fundo. E por falar aqui no pessoal, nos gestores originais, o Bruno Margato e Augusto Martins, compartilhar aqui uma notícia com vocês. Daqui foi uma publicação do Augusto Martins lá no LinkedIn, onde ele fala aqui, né, sobre o período aqui de não concorrência que ele teve após sair daqui da pátria e que parece que se encerra aqui em 6 meses. E aqui um trecho bem interessante que ele diz. Por outro lado, olho para frente e parece que é só o começo. Espero trazer novidades, não tão breve, nem tão longe. Então aqui parece que o Martins Bruno Margata em breve deve voltar aqui para o mercado, né? Com certeza muito bem-vindo, tá? Faz muita falta. O nível dos gestores imobiliários está muito baixo mesmo. Muitos gestor fazendo de tudo aqui para crescer patrimônio. Vão ser bem-vindos de volta aqui. Tomara que com uma gestora própria deles, tá? Acho que faria bastante sucesso. Pois bem, agora aqui aproveitando, estou falando de HGRU, falar um pouco aqui sobre as últimas novidades aqui no relatório do fundo. Então, o grande destaque aqui do último relatório foi as aquisições, né? Aqui aquisições do portfólio de lojas de rua do Leblon. Aqui muito positivo. Tive contato aqui com alguns investidores aqui do Rio de Janeiro, falar que é uma região realmente bastante requisitada, um excelente ponto. Até eu coloco aqui em vários, o próprio gestor coloca, né? Metro quadrado mais caro do país. Então, bem positivo. Boa localização aqui no Rio de Janeiro. Também tivemos que outra aquisição foi de um imóvel educacional lá no lá em São Bernardo do Campo. E aqui, bem sério com vocês, eu não gosto de imóvel educacional, tá? Para mim eles são inferiores. Por quê? É o seguinte, para imóveis de varejo, imóveis de rua,
O principal, o melhor mesmo, é essa parte aqui do térreo, né? A exposição à rua. Já essa parte aqui de cima, ela possui muito menos valor, né, para lojistas. Então, aqui numa eventual desocupação por parte do grupo Anima, a gente pode ter algum tipo de dificuldade para fazer locação desse espaço aqui de cima. Não aqui o térreo com certeza é bem fácil de lidar. As unidades de cima pode ser mais difícil, você ter talvez uma segunda vocação aqui para o imóvel pode ser bem mais problemático. Ok, então realmente segmento educacional não é o meu favorito. Além da questão de liquidez inferior, tá? É mais difícil você encontrar um comprador, a não ser que seja outro fundo imobiliário, você ficar aqui nessa troca de figurinhas que os gestores vêm fazendo. Que com relação ao resultado de HGRU, o resultado de junho foi bem positivo aqui com a entrada de receita extraordinária de vendas realizadas lá atrás. Então, com isso, vemos que um resultado bem forte aqui nesse último mês. Ah, no entanto, aqui o ponto que eu venho notando já há vários meses em HGRU é que os resultados eles têm vindo baixos, né? A gente nem precisa abrir outro relatório aqui, aqui dá para ver pelo próprio relatório, né? Por exemplo, aqui nos últimos meses, sem ser esses meses em que tem a entrada de ganho de capital, a gente pode notar aqui, ó, em laranja o consumo de reserva, aqui os resultados bem abaixo do que o fundo vinha gerando, aqui 80, 85 centavos, 75 centavos, 85 centavos, aqui também resultado ruim. Isso aqui é o seguinte, quando o gestor ele faz uma venda e recebe de forma parcelada, enquanto ele não recebe todo esse recurso de volta, esse valor deixa de gerar renda, né? Acaba que isso reduz o resultado recorrente, resultado com aluguel, e cria uma alta dependência de ganho de capital. Ganho de capital que vem aqui mais ou menos nesses meses onde tem o recebimento, né? E aqui a minha opinião é o seguinte: eu até gosto de ver o gestor mostrando ativismo, vendendo imóveis, mas o melhor caso é que ele não recebe tudo de uma vez, né? Ele já recebe tudo de uma vez, já reinveste em outro imóvel e pode colocar para gerar caixa, o cotista recebe tudo de uma vez, mas os gestores eles têm essa mania de querer ter o controle sobre o recebimento, manter o controle sobre quando que ele vai distribuir o ganho de capital. Então ele coloca esse recebimento de forma semestral para ele ter controle sobre o dinheiro do cotista. Com certeza que é um ponto bem chato, tá? Um ponto que inclusive leva à diluição desse ganho de capital. Porque teve até um caso bem emblemático no ETES F11, onde eles venderam uma série de imóveis, foram 10 imóveis, tiveram um lucro de 7,30 por cota, mas após várias emissões, aquele período que a TES estava crescendo bastante, esse lucro caiu para acho que foi 4,68 por cota. Então, realmente essa questão de recebimento parcelado é muito chato, além de aumento da complexidade do fundo. Mas ok, então, minha opinião sobre a HGRU. É um fundo interessante sim, tá? É um fundo bem interessante, tem um bom histórico, mas acaba que é negociado sem o prêmio, né? O prêmio de risco dele é muito baixo, tá? E pelo conta desse fator grife, acaba que quase sempre eu deixo ele de lado frente a outras opções. Basicamente, que a HGRO é negociado como se fosse a perfeição, né? Como se fosse um fundo perfeito. Mas enfim, eu acredito que eu consigo encontrar outros fundos de tijolos tão bons quanto, ou até mesmo superiores, e negociados com desconto e com yield bem superior. Ok? Então é isso que eu tinha para compartilhar aqui com você sobre a Get Hill. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!